Hey, pessoal, aqui é Gai Gaia. Vamos aqui continuar com as aulas de latim do Grados Primus. Vamos agora para a lição 9. Se tem gostado aqui da série, você pode, como sempre, dar like, dar share, se inscrever no meu canal. Pode entrar no meu servidor do Discord que eu dou aulas sobre latim e também sobre criação literária. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E pode também fazer doações pelo PayPal. Você pode também entrar no meu Apoia-se, que é apoia.c/gaigaia. Vamos agora para a lição número 9 do Grados Primos. O título é Vita Agricolarum. Como sempre, vou ver todo o exercício e depois nós vamos resolvendo cada uma das questões. Então, agricolae, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ler direitinho. Parece que sim. Agricolae semper sub dio vivunt, parum dormiunt, mature surgunt, terram arant plantas aqua rigant, avicolas audiunt, umbra silvarum gaudent. Lembrando que você dobra o A quando você tem um macron, que é esse símbolo daqui, esse tracinho, esse hífen em cima das vogais. E quando tem uma bráquia, que é esse símbolo que é tipo um chapeuzinho invertido, você fala mais rápido, ou você coloca a tônica da palavra na sílaba anterior. Diligentia agricolarum patriam nutrit, poetae laudant vitam agricolarum. Muito bem, vamos agora ver o que mais fala a lição. Vemos aqui a quarta conjugação dos verbos. Já tínhamos visto as outras conjugações, a quarta é determinada pelo infinitivo em ire. Aqui nós temos o exemplo com o verbo audio, ouvir, que tem o presente indicativo. Audio, eu ouço. Audis, tu ouves. Audit, ela, ele ouve. Audimos, nós ouvimos. Auditis, vós ouvis. Deixei um pouquinho mais próximo para vocês lerem melhor. Deixa eu botar essa imagem aqui mais para trás. E audiunt, elas, eles ouvem. Audi, que é o imperativo, ouve. E audite, ouve. Vós é o imperativo no plural. Os verbos da quarta conjugação têm o presente do infinitivo em ire, como eu comentei. Conjugam-se como audio. Assim, dormio e nutrio. 17. Aqui as declinações. Encontramos até agora os casos seguintes: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Relembrando, para quem já esteja esquecido, nominativo representa o quê? O sujeito, normalmente o sujeito da frase, e o predicativo do sujeito. Vocativo representa propriamente o vocativo e na maioria das vezes é igual ao nominativo, exceto em pouquíssimas situações, como por exemplo na segunda declinação em us, que vira lup, por exemplo, lupus, o vocativo é lupe. Em algumas palavras irregulares tem um vocativo diferente. Acusativo é o objeto direto, na maioria das vezes, e também algumas preposições puxam o acusativo. Genitivo é o adjetivo restritivo, é o nosso em português de mais alguma coisa. Então, de João, de Joana, de Maria, do lobo e por aí vai. Dativo é o objeto indireto, para João, para a menina, para o lobo. Esse é o dativo. E o ablativo serve como adjunto circunstancial ou adjunto adverbial, que normalmente você traduz com a preposição com ou com o sufixo mente. Então, calmamente, rapidamente, ou com rapidez, com calma, esse é o ablativo. O conjunto dos casos chama-se declinação. Declinar um nome significa numerar os seus 6 casos no singular e no plural, ou, em outras palavras, anunciar as diversas formas que ele reveste conforme as funções que desempenha na frase. Em latim, declinam-se os substantivos, adjetivos e os pronomes. A declinação de todas essas palavras não é, porém, idêntica. Existem 5 maneiras de declinar os substantivos, isto é, 5 declinações. Aqui, como vocês podem ver na frase, nós temos as várias formas de declinar um substantivo. Então, nós temos aqui os casos, se é singular, plural e a tradução de cada um. Então, por exemplo, o nominativo tem função de sujeito, que é tudo que eu tenho falado aqui. O vocativo, interpelação. Acusativo, gesto direto. Genitivo, adjetivo restritivo.
dativo, objeto indireto, ablativo, adjunto circunstancial. Tudo corretinho aqui. E aí nós vemos aqui os exercícios. Muito bem, agora que nós vemos todo o exercício, vamos então traduzir o texto. Começando pelo título. Vita agricolarum. Lembrando, essa terminação em arum na primeira declinação representa o quê? Genitivo plural. Tá aqui. Vocês podem ver aqui, arum. Aqui como é rosa, é das rosas. Aqui como é agrícola, que são os camponeses. Eu esqueci exatamente qual é a tradução que eles colocaram no livro. Mas agrícola são os camponeses, os fazendeiros, as pessoas que trabalham no campo. Os aldeões, esse pessoal. Os campesinos. Então, vida dos agricultores. Agricolae, lembrando, agrícola é o singular, agricolae pode ser o quê? Para vocês fazerem bem o exercício, é bom que vocês olhem sempre na tabela. Então, você tem aqui, agricolae. O que tem terminação em ai? Nós temos nominativo plural, vocativo plural. Nós temos também o genitivo singular e o dativo singular. Ah, Gaia, qual é o correto? Você só vai saber vendo o contexto da frase. Então, qual é a melhor forma de ver isso? Procurando o verbo. Sempre procurem primeiro o verbo. We want. O que é we want? Vamos ver primeiro se tem no vocabulário. Oh, não tem we want no vocabulário. Então, ou ele apareceu antes em outros vocabulários, que é o mais correto aqui nesse livro, ou você já tem que saber e ver aqui a partir das regras da própria conjugação dos verbos. Então, lembrando aqui, we want é do verbo vivere, que é o verbo viver, terceira declinação, terceira conjugação. E nós vemos o que? Nós estamos com o radical em with, não demonstra, portanto, o radical do pretérito perfeito, então está no presente. E tem aqui a terminação em nt. nt é, se vocês se lembram ainda, se vocês não se lembram, o melhor é que vocês procurem nas lições anteriores. Na oitava, nós já vemos aqui com verbos de terceira declinação. Nós temos o verbo legere e o verbo capere. Então, nós temos aqui dois verbos da segunda declinação, que vocês podem procurar aqui, legunt, capiunt. Então, quando vocês veem vivunt, vocês veem aqui, olha, eu tenho esse verbo aqui, que é muito semelhante. É também da terceira declinação. Lembrando, nós temos aqui um radical, que é o ir, junto, que é a raiz do verbo, junto com um unt. E aí você vai lá ver que esse unt representa a terceira pessoa do plural, no presente indicativo. Portanto, esse verbo é vivem. Se o verbo é vivem, como você constrói uma frase com o verbo vive? São pessoas que vivem. Viver é um verbo transitivo ou intransitivo? Ele precisa de um complemento? Ele precisa. A argumentação, isto é, a construção lógica do verbo exige alguma outra coisa? Não. O verbo viver, ele sempre é, ou pelo menos na maioria das vezes, é intransitivo. Então, nós temos agricolae como sujeito, porque o sujeito está pedindo pessoa no plural, e a única palavra aqui no plural é agricolae. Então, respondendo à pergunta, como é que você determina se é singular ou plural? Como é que você determina qual o ai que está aqui na tabela? Aí você vê, só pode ser algo plural. Então, ou é vocativo plural, ou é nominativo plural. Como não faz sentido ser um vocativo, como o vocativo seria alguém que é chamado, e não tem ninguém sendo chamado, é uma pessoa, é um grupo de pessoas exercendo uma ação, então aqui é o nominativo plural, agricolae. Lembrando que com a bráquia você pronuncia colocando a tônica na anterior, agricolae, não agricolae, é agricolae. Então nós temos aqui, vivem, quem vivem? Os agricultores vivem sempre sub dio. Sempre é sempre. Sub dio, você vê aqui, ao ar livre. Portanto,
Agricolai vivunt semper sub divo. Os agricultores vivem sempre ao ar livre. Parum dormiunt. O que é parum? Nós vemos aqui um advérbio pouco. Dormiunt. Novamente, nós temos vivunt. Então, o que é dormiunt? Você vê aqui o verbo dormio, dormis, dormire. Lembrando, aqui é o presente do indicativo. Aqui é a segunda pessoa do singular do presente do indicativo. É o tu. E aqui é o infinitivo. Ainda em dicionários, nós vamos ver em lições futuras que também aparece uma outra marcação, que é o pretérito perfeito. Ainda não apareceu, mas quando aparecer nós vamos conversar sobre isso. Então nós temos dormio, dormis, dormire. Então, isso aqui é para você encontrar a raiz do verbo. Dormio, você tira o O, que você vai perceber qual é a raiz do verbo. Então nós temos aqui dormiunt, dormiunt, do verbo dormire. Então eles dormem. Mature surgunt. O que é surgunt? Levantar-se. O que é mature? Cedo. Então, cedo, bem cedo, cedamente, entre aspas, eles se levantam. Os agricultores. Teram arant. O que é esse AM? Esse AM indica objeto direto, acusativo. Portanto, você tem que encontrar um objeto direto. Esse aqui é um objeto para um verbo. Qual é o verbo? Arant. Ele está no plural. O que é arant? Arant é lavrar, arar, preparar a terra. Logo, quem é que ara a terra? São os agricultores. Lembrando, essa história inteira é sobre os agricultores. Então, lembrando também que o latim ele é uma língua sintética. Ele não irá repetir palavras se puder. Então, os agricultores aram a terra. Aqui, ó, acusativo. Plantas aqua rigant. O que nós temos aqui? Aqua. Temos o tracinho do macro. Esse tracinho pode não aparecer. Você tem que saber que pode acontecer sem o tracinho. O que é esse macro? Representa com ou pela, que é um adjunto circunstancial. Então, eles rigant é regam. Eles regam as plantas. AS, terminação de acusativo plural, é objeto direto no plural. Vocês podem ver na tabela que AS é acusativo, objeto direto no plural. Então, plantas aqua rigant. Eles regam o que? As plantas, objeto direto, aqua, com a água, com água. Avícolas audiunt. Ouvem. Avícolas, avizinhas, pequenas aves, passarinhos. Gaudent umbra silvarum. O que é o arum? Arum é o adjetivo restritivo no plural, então é dois das. Silva. O que é silva? Floresta, selva. Então, das florestas. Gaudent. Quem é que gaudent? São os agricultores. Os agricultores gaudent. O que é gaudel? Tem aqui, se não tem é porque apareceu em outra lição. Gaudent é alegrar-se, se alegram, ficam contentes. E os agricultores se alegram com o quê? Com umbra. Umbra, vejam aqui o macro em cima. Com a sombra das florestas. Umbra, sombra. Diligentia agricolarum patriam nutrit. Nutrit é nutrir, alimentar. Então, alguém alimenta, não é mais os agricultores. Estão vendo? É alguém que alimenta porque está no singular. Diligentia. Diligência é a diligência, o trabalho, o ofício. Então, o trabalho, a diligência dos agricultores nutre a pátria, nutre o Estado. Poetae laudant vitam agricolarum. Os poetas, lembrando aqui, ai pode ser plural, e nós vemos aqui, sempre vejam o verbo. Laudant, louvam, está no plural. Então, são pessoas que louvam. Quem é que louva? Os poetas. Os poetas louvam o quê? Vitam, está no acusativo singular, então é objeto direto.
a vida, que é aquilo que é louvado. Portanto, os poetas louvam o quê? A vida agricolarum, dos agricultores. Então, em resumo, nós temos aqui a tradução completa. Os agricultores vivem sempre ao ar livre. Dormem pouco, se levantam-se cedo. Aram a terra, regam as plantas com água, ouvem os passarinhos, alegram-se na floresta com a sombra das florestas. O trabalho dos agricultores nutre a pátria. Os poetas louvam a vida dos agricultores. Vamos ver aqui alguns exercícios e deixar outros para vocês fazerem. Conjugar no presente do indicativo e do imperativo. Vivo, dormio, nutrio. Presente do indicativo. Então, vivo, presente do indicativo de vivo, vocês podem até ver aqui. Por exemplo, aqui vocês podem subir e ver aqui que segue a mesma ideia, a mesma colocação de Lego e Capio. Então, vivo, vivis, vivit. Vou fazer só o presente indicativo singular. Eu vivo, tu vives, com is, ele vivit. Dormio, ego dormio, eu durmo, tu dormis, e aí você tem is, id, dormit, com t. Nutrio, ego nutrio, eu nutro, tu nutris, ili nutrit. Façam o plural. Procurar na leitura os verbos da primeira conjugação e depois da segunda conjugação, da terceira e da quarta. Eu vou procurar só os da primeira e da segunda, terceira e a quarta vocês fazem. Rigant, rigare, aqui é a primeira, rigant, dormium, surgunt, arant, aqui é a primeira, arant do verbo arare, rigant do verbo rigare, silvarum, gaudent, agricolarum, patriam, nutrit, poeta, laudant. Laudant, laudare, primeira declinação, primeira conjugação. Eu falei também que havia da segunda, né? Segunda. Gaudent, gaudere, gaudent, sim, gaudent. Quase, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que gaudent é a segunda declinação. Teria que ver no dicionário para ter absoluta certeza, mas esse ANT presume segunda declinação, porque a terceira é feita com I. Então, segunda conjugação. Ok. Vocês veem os outros. 3. Pelo modelo de roça, declinar terra, agrícola, poela, imensa. Vou declinar apenas terra e agrícola. Aí vocês fazem poela, imensa. Terra. É só vocês seguirem aqui, galerinha, a tabela. Então, temos terra, nominativo singular, terra, vocativo, terra, acusativo, terram, genitivo, terrae, dativo, terrae, ablativo, terra. Aí nós vamos aqui para o plural, nominativo, terrae, vocativo, terrae, acusativo, terras, genitivo, terrarum, dativo, terris, ablativo, terris. Mesma coisa com agrícola. Agrícola, nominativo, agrícola, vocativo, agrícola, acusativo, agrícolam, genitivo, agrícolae, dativo, agrícolae, ablativo, agrícola, plural, agrícolae, vocativo, agrícolae, acusativo, agrícolas, genitivo, agricolarum, dativo, agricolis e ablativo, agricolis. Pronto. Essas fazem os outros. Dizer em que casos podem estar e que podem significar as palavras seguintes. Aqua, patriae, poetis. Vou ver aqui a aqua apenas. Vocês fazem patriae e poetis. Aqua. Aqua pode estar em tudo que termina em a, que é nominativo, vocativo. São as duas principais. E também, se vocês lembrarem o que eu falei, o ablativo. Gaia, mas não está com um macron em cima. Nem sempre o macron vai aparecer. Então, esta palavra aqua pode estar em nominativo ou vocativo do singular, significando normalmente o sujeito da frase ou o vocativo da frase, ou o predicativo do sujeito,
ou também pode estar significando o ablativo, que seria com água, ou pela água. Transportar as 3 primeiras frases da leitura para o singular. Vou fazer só a primeira frase. Como é que seria? Agricola é o plural, então o singular é agricola. Agricola sempre subdivo vivit. Vivunt é o plural, vivit é o singular. Vou fazer também a segunda, vocês fazem a terceira. Parum dormiunt mature surgunt. Virará parum, lembrando aqui que parum é pouco. Parum dormit, dorme pouco. E mature surgit. Pronto. Entendeste? Vamos continuar. Só vendo aqui rapidinho, pessoas. Vocês estão vendo aqui que vocês podem dar uma olhada neste exemplo, para vocês verem como é que é feito. E por fim, traduzir por escrito. Os lavradores amam a terra da pátria. Só vou fazer a primeira, vocês fazem as outras duas. Os lavradores, que podem ser agrícola, lavrador, agricultor, é agrícola. Os lavradores amam a terra da pátria. Como é os lavradores? Agricolae. Como é amam? Nós temos o verbo amare, nós temos amo, eu amo, amas, tu amas, amat, ele ama, e amant, eles amam. Então, agricolae amant, a terra da pátria. A terra aqui é o que? Objeto direto. Então, a terra é terram. Agricolae amant terram. E como da pátria é o que? É um adjetivo restritivo. Olha o de ali. De, do, da. Então, da pátria é patriae. 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 Nós temos aqui pátria. Então, da pátria é patriae. E com isso terminamos esta lição. A próxima é de arannea et musca. Olha como a pronúncia é curiosa. É de arannea, dobra o A, porque tem um macron aqui. É muito engraçado, porque a tônica está em A. De arannea. De arannea. A tônica está aqui por causa da bráquia. Você fala mais forte esse ra. Porém, você dobra o A pelo macron aqui. É como se tivessem 2 As aqui. De arannea. De arannea. Não é só de arannea. Não é de arane. Nem de arannea. É de arannea. Et musca. É curioso, a pronúncia do latim é engraçadinha. Então, na próxima vez, nos vemos na lição número 10. Até a próxima, pessoal. Aqui foi Gaia. Falou!